pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do arroz, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio que dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nascem os bandidos, o menor abandonado, o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra e corrupto. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder. Juventude e política. Mas espera aí. É verdade que você não gosta de política? É verdade que a maioria dos jovens hoje, quando se fala do tema política, eles dizem que não gostam? Mas a maioria das vezes, quando a gente fala da participação social, a juventude acha e adere que é importante para a sociedade. Mas espera aí, afinal, o que é política? A política, ela é o ato de governar ou administrar uma sociedade, um estado, uma nação. Mas a participação social também não é política? Lógico que sim. Muitas das vezes, nós, enquanto juventude, achamos que política é somente algo aliado a um partido ou um governo. Mas, na verdade, a política ela é uma arte de administração. E nós, enquanto movimentos, enquanto associação, enquanto grupos organizados de juventude, também falamos sobre políticas e vivenciamos no nosso cotidiano. Nós estamos conseguindo avançar bastante com a garantia dos direitos da nossa juventude. A exemplo, a criação da Lei 12.852/2013, que nos dá nossas diretrizes sobre nossos direitos e deveres enquanto juventude no Brasil. Muitas das vezes, nós, enquanto jovens, a gente não se atenta à nossa responsabilidade enquanto sociedade civil, ou não sequer cobra e fiscaliza essas garantias de direito. E aí eu lembro uma frase de Raul Seixas, onde diz que eu não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Você, enquanto jovem, não pode esperar a morte chegar. Eu falo morte porque nossa juventude está sendo ceifada violentamente. A gente vê aí os números crescendo absurdamente em nosso município e muitas das vezes eu pergunto a você, o que você tem feito pela juventude? Quais as políticas públicas que você tem aplicado dentro do seu município? Você pode dizer para mim, dizer agora que as políticas públicas é somente de responsabilidade do poder público. E aí eu respondo para você que é negativo. O poder público ele tem obrigação de garantir os direitos da juventude. Mas nós, enquanto sociedade civil, temos o dever também. Então, pense bem nisso. A política, ela não é só uma política partidária. Nós temos que trabalhar uma política social, uma política pública voltada para a juventude. E digo mais, para se trabalhar políticas públicas para a juventude, nós temos que perpassar por 3 preposições. Para, de e com juventude. Não adianta nós discutirmos políticas públicas de juventude se não for de juventude, para a juventude e com juventude. Finalizando, eu digo a vocês que uma juventude que não é revolucionária, ela é uma contradição genética. Já dizia meu amigo Che Guevara, né? E eu digo a vocês, queridos jovens, entrem na política, se engajem na política. O Papa Francisco ele nos coloca que a política só é dessa forma, cheio de corruptos, porque nós, enquanto jovens cristãos, não nos colocamos na política como verdadeiramente jovens transformadores de uma sociedade e dessa tão sonhada utopia da civilização do amor, essa utopia de dias melhores. Hoje nós temos espaço, hoje nós temos voz e vez de discutir as políticas públicas para a nossa juventude. E não se isente disso. Se coloque como protagonista dessa juventude. Eu sei que é difícil, mas se coloque à disposição de transformar o nosso município. Meu muito obrigado,
Um bom dia a todos vocês.